Estrutura de peões. Como foi dito no último vídeo, o peão é uma peça que tem o valor simbólico de um ponto. Mas, se calcularmos os valores dos peões no início da partida, perceberemos que o valor de todos os peões quase se iguala ao valor simbólico de uma dama. Portanto, os peões quando estão unidos, são uma valorosa força no jogo de xadrez. Olá, eu sou o Enxadrezando. E neste vídeo eu vou falar sobre a estrutura de peões. É extremamente importante um estudo mais aprofundado sobre estruturas de peões. Mas neste vídeo, nós vamos apresentar um resumo da importância destas estruturas, e como tirar proveito delas. Os peões criam uma estrutura de defesa muito forte no posicionamento das peças, por isso o reconhecimento destas estruturas é muito importante para o seu desenvolvimento no jogo. É importante saber também que conhecer é bom, entender é melhor, mas só treinando que você realmente vai conseguir colocar os seus conhecimentos em prática. Xadrez é treinamento e prática. Então pratique. O grande mestre Aaron Nimzowitsch descreve as cadeias de peões como um problema restritivo, uma vez que uma cadeia de peões fecham o centro do tabuleiro e provocam avanços de peões em alas opostas. As cadeias de peões podem exercer um grande efeito restritivo nas peças do tabuleiro, fazendo cada jogador procurar jogadas que ataquem a base da estrutura. Nimzowitsch se interessou pelos estudos das cadeias de peões e os peões dobrados, principalmente por causa da estrutura que surge da variante do avanço da defesa francesa. Futuramente faremos uma série de vídeos sobre aberturas. Pesquise em nosso canal para saber se esta série já está disponível. O peão é a única peça no tabuleiro que não pode voltar para a defesa, portanto, um movimento ruim de um peão não pode ser corrigido, causando uma debilidade na posição. Peões unidos, passados, e algumas cadeias de peões, são considerados peões bons. Por outro lado, peões dobrados, isolados, ou atrasados, são considerados ruins. Peões unidos são peões que estão lado a lado em uma posição. Sua principal característica é que eles se protegem e limitam os movimentos das peças do adversário. Peão atrasado. Ao mover um dos peões unidos, o outro fica atrasado e, consequentemente, pode virar alvo de ataques de teu adversário. Peão isolado é o peão que não pode ser protegido por outro peão. Estes peões estão vulneráveis e podem sofrer ataques. Ao proteger o avanço de um peão isolado, o oponente deixa esta peça escrava deste peão. Porém, um peão isolado central pode ser uma vantagem posicional, pois, futuramente, esse peão pode ser promovido. Peões dobrados acontecem quando dois peões do mesmo jogador se encontram na mesma coluna. Essa condição sempre acontece quando um peão tem que capturar uma peça do oponente numa posição em que os peões estão unidos. Na maioria dos casos, os peões dobrados são peões fracos, pois um peão atrapalha o avanço do outro. Peão passado é quando não se tem nenhum peão do oponente bloqueando e nenhum dos peões pode capturá-lo. Um peão passado sempre traz problemas para o adversário, uma vez que ele é um potencial peão promovido, uma de suas peças fica escrava deste peão para que isso não ocorra. Este peão pode limitar a movimentação de algumas peças. E se esse peão estiver acompanhado de uma estrutura de peões conectados, aí é que o caos está armado para o seu oponente. Vamos falar sobre peões conectados mais à frente neste vídeo. Peão infiltrado é o peão que está avançado e não pode ser atacado por outros peões. Ele limita a ação das peças de teu adversário, garantindo mais espaço para você jogar. Porém ele deve estar sempre protegido por outra peça, preferencialmente por outro peão. Peões em V. Essa formação é muito comum no início da partida. A vantagem dessa formação é que ela limita as peças do oponente, principalmente a ação de um dos bispos. Porém, essa formação pode ocasionar casas fracas em seu posicionamento. Casas fracas no xadrez são casas que não podem ser defendidas por outros peões. Procure colocar um cavalo em uma casa fraca que vai ser muito vantajoso para teu jogo. Cadeia de peões é a configuração de peões da mesma cor colocados em diagonal. Essa estrutura é conhecida como peões conectados e são muito fortes no tabuleiro de xadrez, pois o peão mais abaixo protege o peão mais avançado. O ponto fraco desta estrutura é a base. Caso teu adversário monte uma cadeia de peões, procure atacar o último peão, e caso você monte essa cadeia, procure defendê-lo. Como vimos até agora, os peões fazem a diferença num jogo de xadrez, desde que usados adequadamente. Ao analisar uma partida, você deve levar em consideração a estrutura de peões de teu adversário e tentar prejudicá-la da maneira correta. E também deve se preocupar com a estrutura de teus peões. Finais de partidas sem peões são raros em jogos de xadrez.
Por isso é muito importante para um jogador aprender como jogar finais de peões. Por isso aconselho a você a estudar estas partidas para que você não passe apertado nos finais. Futuramente faremos uma série de vídeos abordando finais com as mais diferentes configurações. Entre eles, finais com peões. Durante o jogo, procure criar ilhas de peões na estrutura de seu adversário. Ilhas de peões são peões separados por uma ou mais colunas. Quanto mais ilhas de peões do teu adversário tiver, mais vantagens você vai ter na fase final do jogo. Caso você não saiba quais são as fases do jogo, eu vou deixar um vídeo nos cards para que você assista depois deste vídeo. Repare que neste caso as peças brancas têm 3 ilhas de peões, enquanto as pretas têm apenas 2. Procure avançar seus peões na ala mais numerosa e tente fazer um peão passado. Lembrando da importância dos peões conectados, force o adversário a abrir a posição para que você possa promover este peão. Outra função importante dos peões é a proteção do rei, principalmente na hora do roque. Danificar a estrutura de peões que protegem o teu rei pode ser muito ruim para o teu jogo. Em nossa próxima série, nós vamos falar de dicas, truques e armadilhas no xadrez em algumas aberturas mais populares. Então, para saber mais, se inscreva em nosso canal. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão. Deixe o like caso goste deste tipo de conteúdo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos como sugestão caso você queira aprender mais sobre xadrez. Um grande abraço e até o próximo vídeo.